porque a gente está falando de código concorrente e nem sempre a gente consegue controlar. O primeiro disclaimer essa talk não é para falar de internals, não é para você entender como o código do fonte do Go funciona, apesar de que seria interessante em algum outro momento, mas é basicamente de pegar os porquês de algumas decisões e ter uns guidelines de como usar código concorrente. Mas para quem não sabe quem está falando, bem, meu nome é Alex, já está lá na trilha mesmo. Eu estou ajudando na organização do GoLang Curitiba, pós-derrota, depois vocês souberam que no passado ele teve alguns problemas de gestão. Eu tenho feito revisões técnicas para a Manning, né, a editora daquela série In Action, e eu trabalho como Tech Lead na Wildlife Studios, que foi comentado mais cedo, numa talk sobre open source. Tá, então o que a gente faz lá no dia a dia e por que isso é interessante e por que vocês podem mandar e querer trabalhar lá? A gente tem APIs lá com 100k de RPM, a gente processa 800 terabytes de dados todo dia, que chega de evento dos jogos, e principalmente a gente tem milhões de jogadores conectados simultaneamente em partida multiplayer e no planeta todo. Parece interessante? Então vai lá no Careers. Tá, vamos lá. Qual é o design de Go? Para que ele foi feito? Primeiro, para melhorar a produtividade em algumas coisas, né? Na era multicore, máquinas conectadas, seja ela como forem conectadas, e bases de código muito grandes, né? Ele se beneficia em monorepos, e isso é uma coisa legal. Só que como a gente está falando de concorrência, a parte mais interessante que a gente vai tocar falando do design é sobre muito mais ligado ao multicore. Bem, se você já viu concorrência antes, essas palavras aqui já passaram pelos seus programas ou você já ouviu falar e tem algumas incertezas e a gente vai falar sobre um pouco de cada uma delas. Mas quando a gente fala de concorrência, é quase que inevitável de falar de data race. Então, eu vou começar com exemplos que vão demonstrar isso e eu vou evoluindo para outras partes da linguagem. Mas antes de mostrar só o código, eu queria deixar um mapa mental do que vai acontecer no primeiro exemplo. Bem, imagina que a primeira coluna é uma coroutine. No meio é uma variável global e na direita é mais uma coroutine. E elas vão estar acessando o mesmo dado global. Bem, ignorando o fato que aqui está escrito thread, porque foi o desenho mais fácil de arranjar, o ponto do código ele vai fazer o seguinte: uma coroutine vai ler esse counter, incrementar ele e escrever de volta. Uma segunda rotina, concorrentemente, vai tentar ler esse counter, incrementar ele e escrever de volta. Só que, para efeitos de exemplo, a gente vai fazer isso duas vezes. Então, vai ter duas coroutines e a mesma execução acontecendo delas duas vezes. Código. A gente vai ter uma função que vai se repetir bastante daqui para frente. A gente vai ter um counter que a gente vai querer que comece com 0, que nem aquele exemplo, e aí que começa um pouquinho das coisas. A gente tem uma constante dizendo, eu quero duas coroutines, e aqui é mais que boilerplate quando a gente usa wait groups, né? Tipo, eu tenho um grupo, por quantas rotinas eu vou esperar, no fim da rotina, ela avisa que acabou, e eu espero isso tudo acontecer. Mas o mais importante que vai gerar o data race aqui são essas três linhas, da 21 até a 23, que a gente vai ler o dado, a gente vai incrementar o dado e a gente vai colocar de volta esse valor incrementado no counter. Então, lembra, são duas rotinas e um for acontecendo duas vezes. Elas podem disputar por esse dado ou não. Eu não consigo participar do chat, mas eu vou fazer uma pergunta retórica. Qual é o resultado que deveria dar aqui? Na nossa expectativa, a colinha está aqui no slide anterior. Tá, então se a gente rodar, dá 4. Ué, mas se elas estão disputando, como assim deu 4? É uma pergunta interessante, né? Bem, será que se eu continuar rodando, ele vai continuar dando 4? Mas que esquisito. Beleza, vamos avançar. Dá para confiar que sempre vai voltar 4, já que é o comportamento que clicando algumas vezes e tentando foi o que a gente viu? Vamos estressar. Então é o seguinte, tem uma função bem simples, teoricamente, de teste que vai fazer o seguinte, a gente vai rodar infinitamente o for, cada vez que a gente rodar uma vez, a gente vai incrementar uma variável que se chama times, ou seja, cada vez que passar aqui vai ser 1, 2, 3, 4, vamos lá. Vamos rodar aquela mesma função, começando com um counter de 0, só que se por acaso, em algum cenário, a gente não tiver o 4, eu quero que tenha um erro. Eu quero que me fale assim, tinha que ser 4 porque eu vi que deu 4, mas deu o que seja o que for,
na execução e aí a vez da iteração. Deixa eu abrir aqui. Bem, tinha que ser 4, mas eu achei 2, que era igual na primeira figura. Só que eu achei 2 lá na execução 3.000 e tanto. Vou tentar de novo. 1.400, foi mais rápido. 6.000, 25.000. Tipo, demorou 25.000 execuções para a gente ter realmente esse data race comprometer o nosso algoritmo. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que é tão normal acontecer aquela saída 4? A saída 4 só aconteceria se a mesma rotina fizesse a incremento 1, 2, a próxima lesse o 2 fizesse 3, 4. É a única saída possível. Mas então por que elas não disputaram? Nesse caso específico, o que aconteceu com elas foi o algoritmo que estava rodando ali dentro era CPU bound. Ou seja, ao menos que aconteça uma preempção, a forma como o teu escalonador vai escolher o que vai estar no processador, ao menos que aconteça isso, ou um ambiente de muito ruído, talvez rode até o final mesmo, e ele nunca seja pausado. Em muitos casos. E no nosso caso ali chegou a 25.000 vezes sem ter nenhum tipo de ruído. Mas você pensa, tá, mas que ruído é esse? Como é que isso se encaixa na nossa vida? Bem, quando a gente está em cloud, em muitos momentos a máquina é disputada por vários processos, ou se a gente pensar também no orquestrador de containers, tipo Kubernetes, o seu pod pode estar disputando a mesma máquina host, né? Não necessariamente ela vai estar lá e o processo vai começar e vai acabar. Ou seja, um cenário de extremo ruído, que é parecido com o que a gente quer demonstrar, seria uma cloud, que o ruído é muito forte. Tá, então como é que a gente cria ruído propositalmente para ver se isso oscila mais e não dá tantos 4? Bem, para provocar esse ruído, a primeira coisa que eu fiz é que logo depois da leitura, eu chamo o scheduler do Go. Eu falo assim, scheduler, roda aí, vamos ver o que acontece. Roda aí, tenta me interromper um pouco. Qual é o resultado? 2, já foi completamente diferente. Não deu aquele 4 de primeira. Pode ser que vai dar um 4 aqui, pode ser que aconteça, mas com o ruído é um pouco mais difícil de acontecer. 3, já zoou aí em algum momento, e a gente pode ficar tentando, talvez alguma hora saia um 4. Mas mais constantemente, num cenário de ruído proposital, a gente vê que já não foi tão CPU bound assim. Ou aconteceu a troca de contexto entre as duas rotinas. Pelo menos teve a chance disso acontecer. Tá, mas eu não vou colocar uma chamada do scheduler no meio do meu programa. O que seria uma coisa normal que eu colocaria no meu programa que forçaria, ou pelo menos daria o indicativo, de que esse programa vai ter uma interrupção? Bem, uma coisa normal, você pode fazer um print line, que a gente caracteriza como uma syscall aqui, qualquer syscall, literalmente qualquer syscall das 300 lá que tem no Linux, ou log, que é uma coisa normal que você pode fazer. Então, 2 também, super inconsistente, né? A condição de corrida aconteceu e a gente não tem o 4, que seria ela executando perfeitamente. 4, boa, pegamos um caso bom e a gente pode ficar tentando. Agora tá ótimo, tá dando vários 4. Mas eventualmente vai dar, deu um 3, bem, tem que tentar mais, o código depois vocês vão poder rodar e ficar brincando de quantas vezes a gente vai interromper. Mas o ponto é, quando existe um ruído, uma interrupção, um syscall, o scheduler pensa assim, peraí, você vai fazer alguma coisa que é mais demorada do que só fazer mais, menos, instruções muito simples. Próximo. Tá, então por que quando a gente tem uma interrupção, nesse caso do syscall, a gente falha mais constantemente? Porque nesse caso, a gente passa a ter I/O envolvido. Então, para o scheduler, o I/O é uma das melhores dicas possíveis para falar assim, opa, vai demorar pra cacete agora. Eu acho que eu posso mandar outra coroutine e botar umas coisas no processador aí. É assim, exatamente assim que está escrito no spec do Go. Opa, que eu não me aguentei. Então, mas voltando sempre para o mundo real e não ficar tolhido só dentro do runtime. Como é que isso acontece no seu sistema? Quais são os hints que o scheduler tem para isso acontecer? Por exemplo, você faz uma chamada ao banco de dados, ele fala, vai demorar, vamos botar outras rotinas para acontecer. Você chama outro serviço, um endpoint, sei lá, vai validar o CPF em algum outro serviço, ou escrevendo log. Sim, se você escrever log, o seu programa vai ter mais latência. E latência, nesse caso, ele vai demorar mais para executar. E dependendo de qual logger você usa, ele vai demorar 50% a mais para executar o mesmo algoritmo. Então, cuidado com quantos logs você usa. Tá, mas por que a decisão foi essa? Por que o scheduler quer interromper a minha coroutine quando acontece o syscall? Porque uma coisa é virar verdade e vocês acreditarem, outra coisa é a gente ver o racional por trás disso. Tá, vamos pegar alguns números e ver se isso faz sentido. Se fizer sentido, para mim tá ótimo. Se a gente mandar um pacote na nossa aplicação que sai do Brasil, vá para os Estados Unidos e volte, tipo um ping, ele vai levar uns 150 ms.
que para olhos humanos pode ser até rápido, mas no mundo computacional até que é meio lento demais. Se a gente ler sequencialmente 1 megabyte no SSD, a gente vai levar 1 ms, tipo, boom, blazing fast. Se a gente fizer um round trip no mesmo data center, a gente leva meio milissegundo, que já é bastante rápido. Mas agora um caso menor ainda. Se a gente mandar 1 kbyte numa rede gigabit, a gente vai demorar 10 microsegundos. 10 microsegundos parece incrivelmente rápido. Eu não sei se vocês concordam, mas incrivelmente rápido. Tipo, não estamos falando nem de ms mais. Só que vamos acompanhar uma coisa. Vamos pegar um computador normal de trabalho, um i7 com 3 GB de RAM, parece que tem isso em vários lugares do mundo, com 4 cores. Esses números são especulativos, mas são bem próximos da verdade, fazendo uma média, né? Com 3 GHz, a gente tem 3 ciclos por nanosegundo acontecendo no CPU. Só que a gente tem 4 cores, então a gente pode causar mais 4 instruções por ciclo. Ou seja, a gente consegue fazer 12 instruções por nanosegundo. O que isso quer dizer para esse problema que a gente está tentando abordar? Se 1 nanosegundo tem 12 instruções, 1000 vão dar 12.000. Se a gente demorar 1 ms, que é tipo infinitamente rápido para olhos humanos, a gente já usou, ou poderia ter usado, 12 milhões de instruções. E se a gente parar 1 segundo, aquela linha clássica de quem está testando alguma coisa, time.sleep 1 second. Se a gente fizer isso, a gente deixou de aproveitar 12 bilhões de instruções no nosso processador. Então já deu para ter uma ideia de por que o Go escolhe esses momentos? Porque no cenário que a gente falou lá, 10 microsegundos. Se eu não deixo a próxima rotina fazer o que ela precisa fazer com o CPU, e eu fico só parado, porque tudo bem, é só 10 microsegundos, a gente está falando de desperdiçar 120 mil instruções do processador. Dá para fazer muita coisa. Bem, como é que a gente faz... Peraí, deixa eu fechar o negócio aqui. Bem, tomara que não apareça mais. Tá, então como é que a gente faz para não ter esse problema no mesmo algoritmo? Primeiro a gente pode usar, por exemplo... Só um segundo. Pronto, voltamos. A gente pode usar, por exemplo, estruturas atômicas que estão na própria linguagem. É literalmente o mesmo código, mas agora dentro do for, em vez de a gente ter o read, o increment e o write que tinham nas 3 operações, a gente vai fazer o seguinte. No pacote atomic, a gente vai ter um add, por exemplo, para todos os tipos que a gente pode imaginar de Go. Por exemplo, a gente vai usar aqui do int64, que é justamente o que a gente recebe e o que a gente devolve. E o que a gente está falando? Bem, adiciona nesse int64, e nesse caso a gente passa a referência, e fala assim, adiciona 1. Constantemente, esse código agora vai devolver 4, que é o que a gente gostaria que ele fizesse, porque só uma rotina por vez vai poder incrementar o número. O que o Atomic garante é justamente isso, que aquela referência só pode ser acessada por uma rotina. E nesse caso, para fazer um add. Tá, mas entendi, bacana. Achei legal que existe o Atomic, só que eu não quero mudar a lógica do meu programa porque existe outra coisa que eu posso usar. Eu quero manter a lógica do meu programa. A diferença é que eu quero delimitar quais as porções de código não podem concorrer. E aí tem um recurso da linguagem que se chama os tal dos mutexes. Ou mutex, ou mutex, ou como a gente gosta mais. Tá, e como é que funciona isso? É muito parecido, todo o código vai continuar se repetindo, mas só tem uma diferença. Antes da gente fazer as linhas de read, increment e write, a gente vai marcar isso. Essas chaves aqui, para quem está se perguntando, precisa das chaves? Não, eu só botei porque fica mais claro que é o escopo que está sendo delimitado. A gente pode literalmente tirar essas chaves que não vai mudar nada. A gente pega o mutex, que está aqui sendo recebido por parâmetro, e faz o seguinte. Eu quero dar um lock. Mas como é que é a dinâmica? Qual é a semântica de usar o lock? Porque os internos, ok, você pega e lê com calma, mas como a gente pensa sobre o lock? Bem, imagina que o lock é o acesso a uma sala e essa sala só pode ter uma pessoa por vez. Se eu falo assim, oi, eu quero fazer o lock dessa sala, eu quero pegá-la para mim. E alguém fala, tudo bem, está reservada. Se entra uma segunda pessoa e fala, oi, eu quero reservar essa mesma sala. Alguém fala, não dá porque ela está sendo utilizada agora. Espera. Literalmente espera. Tá, podem ter 50, 100 pessoas, ou nesse caso, routines, que estão falando assim, eu quero fazer essa mesma porção de código. E aí você fala, não vai rolar, porque está sendo usado já. E aí, o lock, ele só pode ser usado uma vez, né? Você não vai usar 2 locks. No Go, para cada lock, é um unlock. O que a gente está falando? Lock, desse momento, ninguém mais pode fazer esse escopo.
A gente faz o mesmo algoritmo, tendo certeza de que ninguém vai fazer esse mesmo snippet de processamento de forma concorrente. E a gente fala assim, beleza, fiz o que eu queria fazer e o que era perigoso. Então, unlock. Tão simples quanto isso. E aí ele continua sendo bastante consistente, porque a porção perigosa de código não vai ser mais perigosa. Está bem controlada, está bem delimitada. Mas aí você pensou assim, peraí, esse lock eu vou fazer com que só uma routine aceite. Tive uma ideia genial. Por que eu não faço lock para cada linha? Porque aí, enquanto ele não está nas duas linhas, eu posso fazer a próxima coisa. Bem, essa é a ideia genial. Lock, read, lock, increment, lock. Tá, essa ideia realmente é boa. Apenas se o custo de fazer um lock e um unlock fosse zero, o que não é verdade. Isso também tem um custo. Isso também tem um custo em ciclo de CPU. E a gente tem que pensar nessas coisas. Só que, no fim do dia, você não vai conseguir descobrir isso olhando. Você vai ter que fazer um benchmark. Então, se a gente comparar, essa agora seria no computador. Se a gente comparar a versão que não tem múltiplos locks com a versão que tem múltiplos locks, que é uma ideia genial, porém não funciona tão bem, a versão com lock simples, com todas as três linhas, ela roda ligeiramente abaixo de um ms. E a outra, ligeiramente acima de um ms. Aí você pode se perguntar, mas é uma diferença muito pouca. Eu prefiro ter essas garantias e fazer o código bem segmentado com meus locks e unlocks. Ok, porque a gente está rodando duas routines. Se a gente aumentar de 2 para 50 mil, já fica meio escrachada a diferença, porque a gente mais do que dobra a diferença de tempo para fazer a mesma coisa. Ou seja, quando a gente insere sincronização nos nossos códigos, seja com Atomic, ou com o pacote Atomic, ou seja com o Mutex, a gente vai gerar o tal do back pressure, que no fim do dia vai gerar latência. E latência vai rodar mais devagar. Tá, pensando em latência, a gente não necessariamente em Go quer compartilhar a memória. A gente quer comunicar que essa memória está sendo compartilhada. E isso é um dos provérbios, que é não communicate by share memory e share memory by communicate. Você fala, beleza, não entendi. Tudo bem, não tem problema, vamos seguir. A ideia é a gente pegar a ideia, tipo, a semântica de como essas coisas são usadas. Comunicação no contexto de Go é a mesma coisa que sinalização. A gente está falando assim, quando eu uso channels, eu quero só fazer sinalização. E como é que a gente faz, né? Channels. Eu acabei spoilando o slide seguinte. Então, primeiro ponto crucial. Channels não são filas de mensagens. Se você for com esse mindset ou com essa mentalidade, você vai olhar para channels e talvez as coisas vão ficar confusas porque não é a semântica dele. Você vai tentar repetir o que você faz com filas e você não vai conseguir. Tem coisas que são parecidas, que tem uma área de abrangência que parece muito, sim, parece, mas não é. Então, eles não são filas e são canais de sinalização. A gente quer falar, eu quero te dar esse sinal, eu quero saber que isso aconteceu. E para a gente começar a falar de channels, o ponto principal de toda a conversa, da semântica, que quando a gente está falando de canais eu quero a garantia que eu vou receber esse sinal, sim ou não. Essa é a primeira pergunta para decidir que tipo de canal você vai usar e como você vai usar os canais. Tá, e o que são as garantias nesse caso? A pergunta explícita é, a outra coroutine com qual eu quero me comunicar fazendo esse tipo de sinalização, ela precisa que receber o sinal agora? Aí você pensa, cara, não sei, eu nunca parei para pensar nisso. Tá, então vamos fazer um exemplo que não tem a ver diretamente com o Go. Imagine que você vai fazer um aperto de mãos, que é um comprimento normal, não em tempos de quarentena. Você estica a sua mão. Se alguém não te der a mão, não existe o aperto de mão. O aperto de mão precisa acontecer. Você precisa da garantia de que tem alguém lá para te dar a mão. Aí você pensa, tá, mas eu posso só dar a mão e a pessoa não vai estar lá. Essa garantia não existe. Então, para o aperto de mão, existir a garantia precisa. Porque pense, quando você usa canais de forma inadequada, provavelmente você recebe uma mensagem falando assim, deadlock, todas as coroutines estão dormindo. Se você esticar a mão para alguém e tentar fazer o aperto de mão, você vai esperar para sempre? Talvez você durma mesmo. É a mesma ideia. Se você quiser as garantias, você vai precisar pensar nessa parte. Tipo, a comunicação entre as duas partes tem que acontecer ao mesmo tempo, tem que ser de forma síncrona. É um ponto de sincronização. O que o canal faz é uma grande orquestração entre coisas, mas o momento onde quem recebe
a sinalização. E quem envia a sinalização é o momento síncrono para canais que são unbuffered. E eu vou falar disso agora. Quando a gente tem a garantia de que o sinal que eu estou enviando está sendo recebido, eu preciso usar um unbuffered channel. Ou seja, não tem nenhum buffer, tem que ser agora ou nunca. Tem que ter alguém lendo quando alguém... Tem que ter alguém recebendo quando alguém envia. Tem que ter alguém enviando para eu receber. Só que qual é o problema disso? Da mesma forma que aqueles pontos de sincronização fazem quando a gente está falando do pacote sync, usar channels que são unbuffered também geram latência. Se você usar eles o tempo todo no seu programa sem fazer nenhum tipo de acompanhamento ou profiling, o seu programa vai ficar potencialmente mais lento. Tá, então quando é que eu faço para diminuir essa latência? Você pensando, putz, eu não quero que meu programa pare à toa. Tem vezes que eu posso continuar um processamento enquanto outras coisas estão acontecendo, enquanto existe uma colaboração. Então eu venho trazer uma analogia, porque, de novo, internals a gente vê com calma, ou talvez em outra talk. Mas o que a gente quer falar aqui é da semântica. Como a gente usa as coisas, para que a gente usa as coisas. Vamos pensar em duas coroutines. Uma é essa voleibol machine aqui, que eu achei muito interessante, porque parece um equipamento de pilates. Se a gente olhar bem para ela, ela pode lançar as bolas e ela tem um limite de quantas ela pode conseguir ser recarregada com. E se a gente contar aqui no olho, tem 1, 2, 3, 4, 5, e eu acho que cabe mais uma. Então, 6. O papel, a role dessa voleibol machine, que eu não sei o nome disso, essa voleibol machine, ela é lançar bolas. Só que ela só lança o que está ali disponível para elas. Ela não é responsável por pegar as bolas de volta, ela é responsável por atirar. Então, se o único papel dela é atirar, ela atira até 6. Quando a gente está pensando em contribuição, que existem as rotinas, tem que ter uma segunda, lembra? Um canal, para ser recebido ou enviado, tem que ter a sua contrapartida. Então, quem é a segunda routine nessa história toda aqui? Quem vai lá e pega no chão de volta e carrega a maquininha. Então, quando você estiver usando um canal que ele é buffered, ou seja, ele tem um buffer, só que, lembre-se, quando a gente passa esse númerozinho, quando a gente faz o make no go, ele tem um nome, que é capacity. E ele tem... Buffer do mesmo jeito, né? Mas então, o capacity é quantas consigo colocar? Qual é a capacidade dessa máquina? Qual é a capacidade deste canal de poder cooperar? O que acontece, então, quando eu coloco a sexta bolinha aqui, e aí eu que estou lá pegando as bolas que caíram no chão, tento botar a sétima? Eu vou parar na máquina e vou falar assim, eu vou botar ela... Ih, não posso, porque já tem o buffer máximo. Então, agora eu estou esperando. Voltamos ao estado onde eu gero latência. Porque eu não consigo botar além do que o buffer existe. A ideia do buffer é você fazer com que uma das partes continue funcionando sem que necessariamente ela tenha que parar agora para sincronização. Mas beleza, entendi. Então qual é o número mágico para botar no meu buffer? 1 milhão? Perigosíssimo, porque se você põe 1 milhão, você não sabe qual foi o início do problema que você teve. Imagina, tem 6 bolas aqui. A máquina parou de funcionar na terceira. Eu já sei. Tipo, na terceira, eu já sei que no máximo 3 ficaram de fora. Então, as garantias de que ela ia ser lançada, eu perdi só em 3. Quando você tem um buffer muito grande, eu acho que você perde essas garantias. Você já não tem garantia que elas vão ser atiradas. Mas é pior porque você demora para identificar o problema. Então, qual o tamanho do seu buffer vai ser um fine tuning que você vai fazer na sua aplicação. Você tem que acompanhar ela e saber o que faz sentido. Buffers muito grandes normalmente geram problemas. Você fala, tá, beleza, então qual é o sentido de eu fazer um buffer channel que tem capacidade de um só, que o buffer seja de 1? Beleza. Quando a gente tem 6, eu não sei o que aconteceu com as 5 primeiras que eu coloquei, porque eu só consigo visualizar, só é observável a minha interação com a bola seguinte. Mas quando eu boto 1, não é que eu não tenha a garantia, que é o que eu tinha quando não tinha buffer nenhum. Na verdade eu tenho, mas é uma garantia atrasada. Porque imagina que essa máquina só conseguisse uma bola. Eu posso falar assim, toma aqui, lança essa bola para mim. Aí você fala, ela lançou, então agora eu posso botar a próxima. Você não tem a garantia que vai ser agora, mas você tem a garantia de que você pode ir lá e catar outra enquanto ela não botou não atirou essa primeira. Toda a mecânica sobre channels e escolher garantias, você tem que pensar nesse tipo de coisa. Eu quero ter latência
qual é o tamanho da latência que eu quero ter e qual é a garantia que eu não quero ter. Latência e garantia vai ser o trade-off que você vai ter que pensar usando channels. Para usar channels no mundo real, tudo vai variar de 3 jeitos de usar channel. E todos os outros patterns que você descobrir no blog do Go, no livro específico sobre concorrência, vão derivar desses 3. Então, a minha ideia não é passar todos os channels possível, mas falar assim, se você entendeu essa semântica, o porquê que a gente faz isso, todo o resto vai ficar muito mais tranquilo. Pelo menos me ajuda bastante. Tá. O primeiro jeito de usar channels para colaboração em routines é esperar para uma tarefa. Como é que funciona isso? Eu vou passar a tarefa para uma Go Routine e vou falar para ela. Quer dizer, e vou esperar que ela termine a execução. Como é que é isso? Eu crio um channel. Nesse caso, lembre-se, eu estou fazendo ele aqui unbuffered. Eu não estou dando nenhum espaço para diminuir minha latência, que é a latência máxima. Potencialmente. Eu crio uma Go Routine e falo o seguinte. Estou interessado em enviar isso para retirar do canal. Eu vou tirar do canal, vou fazer uma leitura nele, né? Tirei do canal, botei para minha variável para eu falar aqui. Recebi. Enquanto isso, na routine principal, e essa aqui, quando foi Go, ela foi para o lado lá, e eu estou continuando a minha sequência lógica. Eu estou falando assim, tá, eu quero agora enviar para esse canal a tarefa. Ficou confuso. Tem outro jeito de falar? Tem. Pensa o seguinte, quando a gente fala esperando pela tarefa a routine que vai ser lançada, ela não sabe o que ela tem que fazer. A routine... tá, beleza. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Então você tem que falar para ela assim, cara, routine. É isso que você tem que fazer. E quando você terminar, você me fala. É tipo passar um dever de casa, por exemplo, para alguém. Tipo, aí você tem que fazer. Terminar, você me avisa. E é literalmente o que acontece aqui. Só que esses pontos de sincronização, eles vão acontecer. Ou seja, eu não sei se essa ou essa linha vão acontecer primeiro. É impossível dizer isso. O scheduler que vai decidir. Mas, uma vez que eu chego nessa linha, e eu chego nessa linha, tudo para, elas trocam o sinal, e aí o código continua. Então, eu não tenho garantia se essa ou essa mensagem vão acontecer primeiro. Mas eu tenho garantia que isso e isso tem que acontecer em conjunto. Então, se a gente executar, tipo, nesse caso, sender aconteceu primeiro. E de novo. E de novo. E aí vai acabar o tempo da toca. Em algum momento ele tem que dar o receive. Ok? Vou apertar mais rápido. Foi acredite em mim. Foi muito rápido. O segundo jeito de operar com channels é o contrário. A routine que você lança agora, ela já sabe o que ela tem que fazer. Você só quer esperar pelo resultado do que ela está fazendo. Ou seja, mesma coisa, eu crio um canal de novo, só que dessa vez a routine ela já sabe. Não, o que eu tenho que te entregar é tarefa. Você que espere. Quando eu terminar, eu te aviso. O papel agora da routine que está na branch principal é muito mais passivo. É tipo, já que você já sabe o que você tem que fazer, eu vou esperar você me dizer qual foi o resultado disso. São parecidas. A diferença é a responsabilidade da routine que eu vou chamar de auxiliar. Ela já sabe o que tem que fazer ou não. Partindo disso, você vai poder ir para o mais básico de todos, que é o pooling. Logo depois, você vai poder estudar sobre Fan-Out Semaphore e todos os outros que estão listados aqui, né? O Bounded Work Pooling, o Drop e alguns outros. Cancellation, Return Timeout e Channel Cancellation. Isso tudo são patterns. Se você entender ou pensar antes de começar a falar dos canais sobre garantia, latência, qual é o papel de cada Go Routine, se ela sabe o que ela faz ou se ela não sabe o que ela faz, quando você passar para os padrões, tudo vai ficar mais fácil. E isso, pelo menos na minha percepção, é muito mais interessante e muito mais proveitoso do que você tentar entender o que é um 8chan, que é a estrutura por baixo do channel, que dentro dele tem um circular buffer. Por curiosidade, é legal saber. Para resolver um problema super específico, talvez também seja bom, mas para utilizar como você usuário da Extended Library, só por curiosidade, porque ele não vai resolver problemas. O que vai resolver problemas é entender sobre isso. Garantia, latência e qual é o papel de cada Go Routine. E o terceiro caso é o caso que eu espero só para ela acabar. Eu não envio um dado, na verdade, é quando eu estou fazendo uma sinalização que não tem dado nenhum. Nesse caso é o seguinte, eu crio um channel com make, porque é assim que a gente cria channels, porque a gente não tem como criar estrutura diretamente. E eu falo assim, o tipo vai ser struct vazio. Esse tipo tem uma semântica especial.
talvez não seja para ir muito longe sobre isso, mas uma frase simples essa struct vazia não tem custo, e depois procure saber essa história do não tem custo. O ponto a rotina começa, faz o trabalho dela, nesse caso é um trabalho aleatório, que é um time sleep, e ela fala assim, tá, acabei, fecha o canal, ninguém precisa mais receber nada nesse canal. Quem está do lado de fora vai ter o seguinte, quando você lê de um channel, você tem a opção de descobrir se pegar essa sinalização, que pode ser um dado, que é o que vai estar na tipagem, e se teve dado ou não teve dado. Então, nesse caso aqui, eu recebi, não teve dado nenhum. Realmente, acabou, eu recebi o sinal. Entenda, nesse caso, não faz diferença alguma o tipo que está lá. Eu só preciso saber se acabou ou não acabou. Vocês vão ver esse código por aí, mas esse é um código típico que podia ser feito apenas com wait group, que nem a gente estava usando lá no início. Porque a gente só quer controlar se a execução acabou ou não. Então, não use channel só por usar. Tente pensar um pouco melhor qual é o jeito mais simples de eu resolver esse problema. Será que eu preciso usar o channel ou eu estou usando o channel só porque eu acho que isso é mais elegante? Então, considerações finais sobre isso. Eu falei de mutex, depois eu falei de channel e pode ter passado uma impressão de que channel é uma resposta melhor ao problema. Não é por aí. No Go, a gente tem alguns mecanismos de lock. A grande maioria deles, se não todas, eu não estou enganado, ficam no pacote sync. Então, sync wait group, sync mutex, RW mutex, etc, etc, sync map, para ter acesso ao mapa de forma concorrente. Estão todos lá, sync, e aí vocês vão ter métodos de sincronização da linguagem, para fazer lock. Só que a maioria dos problemas, 85, 95% dos problemas, você consegue resolver com os dois. Literalmente com os dois. Um não tem uma vantagem clara sobre o outro, porque os dois resolvem o problema. Só que resolver o problema é programming. A gente quer fazer software engineering, a gente quer pensar no que pode dar errado. Isso aqui é elegante ou não? E elegante do ponto de vista de minha equipe consegue manter, é simples de entender. Então, o que a gente tem que pensar? Como eu vou escolher? Bem, it depends. Não tem como fazer muita coisa. Nesse caso qual solução das duas, usando ou mutex ou channel, qual é mais expressiva ou qual é mais simples? Qual é aquela que uma pessoa que talvez não esteja acostumado com a coisa, bate o olho e fala, entendi o que está acontecendo. Isso é uma coisa para ser levada em conta. Lembrando, o channel não é uma solução melhor que o mutex, até porque ele usa lá dentro. Se o mutex for a melhor solução para o seu problema, simplesmente prefira o pragmatismo. O que eu quero dizer com isso? Faça decisões intencionais, e não porque, eu vi no Medium e é assim que resolve. Se você não tiver ainda clara a profundidade para decidir, resolva o problema primeiro, porque essa é a parte importante. Mas logo em seguida tem como ficar legível, tem como ser mais fácil de manter. Eu fiz isso porque era isso que eu precisava fazer. Essas discussões de engenharia, elas precisam existir. Entendi que precisam existir, mas isso não me ajuda no momento que eu estou agora. Então, beleza, eu vou dar um guideline sobre isso. Quando é que a gente comumente usa channel? Para passar o ownership do dado, assim, eu estou usando isso aqui, eu preciso sinalizar que com isso tem que ser feito alguma coisa. Então, olha lá. Distribuir unidade de trabalho, ou seja, a gente não passou por esse pattern porque provavelmente não ia dar tempo, mas é como se fosse uma routine, pede para uma coisa ser lida por várias, para ficar mais rápido, né? Potencialmente fazer paralelismo, se você tiver com mais de um core, mas com certeza forçando a concorrência a acontecer. E aí um caso que a gente viu agora há pouco foi comunicar o resultado de forma síncrona. Isso aqui aconteceu, você agora ficou sabendo. E o mutex, o mais comum é a gente usar tanto em cache, formas de fazer cache, ou apenas de compartilhar dado, que foi como a gente fez com o counter, ou uma porção de código que tem estado. E a gente não quer que esse estado seja de qualquer forma, né? Aleatoriamente seja acessado. Então, caso de mutex, guideline, você vai conseguir resolver os de cima com mutex, os de baixo com channel. É possível, só que esse é o guideline. Você não sabe como pensar ainda, esse é um bom jeito de começar. Bem, eu acho que eu não estou acompanhando o tempo, mas é isso que eu tenho que trazer por hoje.